Olá pessoal, é um prazer neste momento criar essa primeira videoaula para os alunos do sexto ano, não só os meus, mas qualquer um que quiser acessar aí. Bom, eu já tenho um blog, né, o endereço cristiegel.blogspot.com.br, chegando aí a quase 18 mil acessos. Também é uma forma de interagir com os alunos, lá eles podem encontrar exercícios, outros vídeos, né, e também slides que mostram o conteúdo que eles têm estudado. Bom, nós vamos começar agora pelo capítulo 7, que fala da orientação e a localização na Terra. Bom, quando nós não conhecemos o lugar onde pretendemos ir, é comum a gente perguntar informação sobre aquele lugar, né? Fica perto da onde, qual é o ponto de referência. Isso também é uma forma de se localizar. Mas, em alguns casos, as pessoas utilizam hoje muito o GPS, né? Lá no GPS você consegue, né, achar aquele ponto que você deseja ir. Só que em alguns casos, né, que já foi bastante utilizado aí, nós temos também a bússola, né, que é um instrumento que já foi bastante utilizado nas navegações, né, e que hoje não é tão comumente usado. Mas quando não tenho esses instrumentos, quando não tenho a bússola, quando não tenho o GPS, ou quando alguém não me dá um ponto de referência sobre aquele ponto que eu desejo ir, aquele lugar, né, se eu estiver numa floresta, no meio do deserto, talvez os astros, a lua, o sol e outras estrelas seja a única forma de eu poder me localizar. Bom, orientando pelo sol. A orientação pelo sol, ela é importante, como eu falei, em algumas circunstâncias. Só que, o que eu devo saber? Primeiro, que o sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Bom, se eu estender o meu braço direito para o leste, que é onde o sol nasce, o oposto vai ser o oeste, a minha frente é norte e as minhas costas vai ser o sul. Bom, os outros instrumentos que nós falamos aí é a própria bússola, que ela possui uma agulha imantada que gira sobre uma rosa dos ventos, mostrando aí os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, e ela está presente ainda, muitas vezes em aviões, navios, auxiliando a tripulação a manter corretamente o trajeto da viagem. Já o GPS é o instrumento mais usado hoje, né? Mais moderno. Muitas vezes os pais de vocês, ou até mesmo vocês, têm no próprio telefone celular. E o GPS, ele é um instrumento que utiliza o quê? As coordenadas geográficas. Ele calcula a longitude e a longitude de determinado ponto da superfície terrestre. Bom, sobre os pontos cardeais e os pontos colaterais, que existem aí, né, na bússola que eu mostrei agora há pouco, é muito fácil a gente entender. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Já os colaterais, eles estão entre os pontos cardeais, como o noroeste, NO, eu junto o N com o sudoeste, SO, o sudeste, SE, e o nordeste, NE. Observe que aqui foi utilizada a letra E e não a letra L, porque o L é para nós aqui que entendemos que é leste. Em outras linguagens, né, universais, é utilizada a letra E em vez da letra L. Bom, como se localizar na superfície terrestre? Eu coloquei algumas formas para vocês aí, e dentre as formas nós temos o GPS, que mostra o quê? As coordenadas geográficas. Então, para saber as coordenadas geográficas, eu tenho que entender o que são paralelos e o que são meridianos. Os paralelos têm uma relação com a latitude e os meridianos com as longitudes da Terra. Conhecendo a latitude e a longitude de um determinado lugar, é possível determinar as coordenadas geográficas. Bom, os paralelos são linhas que estão dispostas
paralelamente em torno do nosso planeta, circundando-o no sentido leste-oeste. Dentre os paralelos, o principal é o Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Já os meridianos são linhas imaginárias traçadas verticalmente de um polo ao outro, do polo norte e do polo sul. Bom, e apenas um meridiano tem um nome, que é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano, ele divide a Terra em hemisfério oeste ou ocidental e hemisfério leste ou oriental. Bom, aqui nós temos, nessa imagem aqui, né, a América do Sul. A América do Sul é uma parte da América cortada pela linha do Equador, né? Ou seja, tem terra no hemisfério norte e no hemisfério sul, e está totalmente no hemisfério ocidental. Ela não tem terras no hemisfério oriental. Já o continente africano, ele é cortado pelo meridiano de Greenwich e também pela linha do Equador, que eu não mostrei aqui, que nós vimos no slide anterior. Então, esse continente, ele tem terra nos 4 hemisférios, norte, sul, e oriental e ocidental. Bom, então nós nos localizamos na superfície terrestre pelas coordenadas geográficas, que são a latitude e a longitude. O que seria a latitude? É a distância em graus de determinado ponto da superfície terrestre em relação a essa linha, que é a linha do Equador. A latitude mínima é de 0 graus. Onde que está a latitude mínima? Em qualquer ponto em cima da linha do Equador. E a latitude máxima é de 90 graus, tanto para o norte como para o sul. Aqui nesse exemplo foi utilizado o sinal de menos, né, na frente de cada latitude. Esse menos significa que está no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, esses números são positivos. E a longitude? A longitude é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então, essa longitude, ela varia de 0 graus, que é justamente em cima do meridiano de Greenwich, e de 180 graus, tanto para oeste como para leste, ok? Bom, nós fizemos um trabalho com vocês utilizando o GPS. E nesse GPS mostrava a latitude e a longitude do ponto que nós estávamos na escola. Então, depois nós fomos para o laboratório de informática digitar essa latitude em graus, minutos e segundos e também a longitude em graus, minutos e segundos. E achamos lá no Google justamente o ponto da escola. Então, é uma forma de localização muito interessante. E durante esse trabalho, uma aluna me fez uma pergunta interessante. Ela perguntou assim, professora, por que eu tenho que saber a latitude e a longitude de um determinado ponto para eu me localizar se eu digitar o endereço da escola e achar ali a escola? Eu falei o seguinte, olha, primeiro que ele pode localizar a rua da escola pelo endereço, mas não a escola, né? Certinho. E outra, se você estivesse em meio a um deserto ou em meio a um oceano, você teria o nome de rua, o nome de avenida para poder se localizar? Então, nesses casos, o GPS ele é fundamental, tá? Para a localização no ponto. Quando você tem um ponto de referência e você conhece o lugar, é muito mais fácil você encontrar com certeza. Mas o GPS, ele, em algumas situações, ele não consegue funcionar. Por quê? Se você estiver viajando, entrar num túnel, né, com aquele GPS de carro, o GPS fica meio desorientado. Por quê? Se ele capta sinais de satélites, né, e for um lugar fechado, como dentro de casa, no túnel, ele não vai conseguir localizar. Tanto é que eu não pude levar esse GPS para dentro do laboratório de informática onde nós
vamos digitar as coordenadas. E, por outro lado, em algumas situações, ele é fundamental para a localização. Por exemplo, eu vou localizar um ponto numa área rural. Lá a referência fica um pouco difícil a gente poder utilizar, fica perto da fazenda, não sei quantos quilômetros você passa, então fica difícil. Então o GPS, nesse momento, ele é bastante importante. Bom, então as coordenadas geográficas, como nós vimos lá no laboratório, ela determina a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre, né? Que é justamente o cruzamento da latitude com a longitude. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de latitude e longitude de alguns pontos da superfície terrestre. Bom, começando aqui pela letra A. A letra A está aqui na América do Sul, no caso no Brasil, né? E está a 30 graus sul de latitude e a 50 graus oeste de longitude. Como que eu sei isso? Se eu pegar a distância desse ponto até essa linha aqui, que é o Equador, nós temos a latitude, que vai ficar justamente nos lados, nas laterais do mapa, certo? Então, a latitude do ponto A é 30 graus sul. A latitude ou é para o sul ou é para o norte. Já a longitude ou é leste ou é oeste. Ou seja, a referência dela é o meridiano de Greenwich. Então, a longitude do ponto A é de 50 graus. Estão vendo o númerozinho aqui em cima? Então, essa distância em relação a esse meridiano é de 50 graus. 50 graus para o oeste. Já o ponto B, ali na Europa, né, nesse mapa da Europa, ele tem uma latitude muito grande. É de 60 graus. Estão vendo que está bem afastado da linha do Equador? Então, quanto mais você afasta, maior vai ser essa latitude. Então, é de 60 graus ao norte. Já a longitude do ponto B é apenas de 10 graus para o leste, porque está bem perto do meridiano de Greenwich. O ponto C, né, onde eu estou apontando aqui, ele está a 70 graus norte de latitude, que é essa distância, que é esse númerozinho aqui que aparece no lado do mapa. Já a longitude do ponto C, perdão, é de 160 graus oeste, porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Depois vocês olhem com mais calma os demais pontos e eu vou passar agora para o próximo. Bom, sobre fuso horário. Por que foi criado esse fuso horário? Né? Esse fuso horário foi proposto para quê? Para regulamentar o tempo em todo o planeta. E esse sistema, ele divide a Terra em 20 faixas iguais, como nesse mapa aqui embaixo. Por que 24 faixas iguais? Porque 24 é o tempo do movimento de rotação. É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que dura 24 horas. Então, cada fuso horário ele tem 15 graus, porque a Terra é uma circunferência que tem 360 graus. Então, se eu pegar 360 e dividir por 24, vai dar um resultado de 15 graus, né? Então, esse 15 graus significa 15 graus de longitude de cada fuso, contados a partir do meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich. Bom, em relação ao fuso horário do Brasil, né, já tiveram algumas transformações. Até 2008, nós tínhamos 4 fusos horários no Brasil. Hoje nós temos 4 também, mas é um pouquinho diferente. Como assim? Nós tínhamos no Brasil um fuso horário aqui que pegava todo o estado do Acre e parte do estado do Amazonas, né? Aqui a hora era diferente de todo o restante do Brasil. Cada cor aqui, ou tonalidade de cor, é um fuso horário diferente. Já que a maior parte do Amazonas, parte do estado do Pará, de Rondônia, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também
e também o estado de Roraima tinham um fuso horário igual, com essa cor aqui, né? Essa tonalidade de cor. E a outra parte do Brasil, que pega o horário oficial, que é o horário de Brasília, tinha um fuso horário um pouquinho diferente também. Pegando os estados do Sudeste, do Nordeste, parte do estado do Pará e os estados da região Sul, Tocantins e o estado de Goiás. Já o Oceano Atlântico seria, no caso, as ilhas, né, do Oceano Atlântico, seria o primeiro fuso horário. Então, nós tínhamos um fuso horário aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, totalizando 4. Só que a partir de 2008, o que aconteceu? O governo trocou esse fuso horário, né? Então, esses estados que são do Acre e parte do estado do Amazonas passaram a ter o mesmo fuso horário do restante do Amazonas, no caso aqui, dos estados de Roraima, de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o Brasil, né, de 2008 até 2013, tinha apenas 3 fusos horários. Esse aqui e um que estava no Oceano Atlântico. E a partir de 2013, o Brasil volta a ter 4 fusos horários novamente, só que um pouquinho diferente. Se antes nós tínhamos o estado do Pará, que tinha 2 fusos horários, como vocês observam aqui, ó, hoje o estado do Pará tem apenas um fuso horário, que é o mesmo, né, da hora oficial de Brasília e do restante do Nordeste, do Sudeste, do Sul e do estado de Goiás e Tocantins. Bom, então hoje nós temos esse fuso horário aqui, que é o estado, né, que está no estado do Acre, parte do Amazonas, esse fuso horário aqui, né, pegando o estado, né, o restante do estado do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Roraima. O outro, né, pegando todo o estado agora, todo o estado do Pará, os estados do Nordeste, Tocantins e Goiás, e os estados da região Sul e Sudeste, e aqueles localizados nas ilhas do Oceano Atlântico. Bom, então nós temos hoje 4 fusos horários. O que são esses númerozinhos aqui, ó? -2, -3, -4 e -5. É a hora em relação à hora do meridiano de Greenwich, né? No caso aqui, nós que moramos em Vitória, no Espírito Santo, nós estamos a 3 horas a menos desse meridiano, da hora do meridiano de Greenwich, que é a hora inicial. Bom, eu coloquei outro mapa aqui para vocês com cores bastante definidas para vocês perceberem a diferença de fuso horário. Então, nós temos, como eu falei, esse fuso horário aqui no oceano, que está com a cor azul, né, o próprio oceano, essa cor creme, né, que pega grande parte aqui do Brasil, inclusive a hora oficial, que é Brasília, a parte verde e a parte vermelha, que é o 4º fuso horário. Bom, como é que eu calculo o fuso horário? Como é que eu sei que horas são em determinado lugar? Se eu estiver aqui em Vitória, por exemplo, e ligar para uma amiga que está lá em Rio Branco, né, capital do Acre, será que lá, quando atender o telefone, vai ser no mesmo horário? Não. Por quê? Nós estamos a 2 horas a mais do que em Rio Branco, no Acre. Por quê? Porque quando eu vou para oeste, eu vou diminuir as horas. Quando eu vou para leste, eu vou aumentar a hora a cada fuso horário. Então, se aqui em Vitória são 10 horas, em Rio Branco, no Acre, seriam 8 horas. Então, essa faixa aqui seria 10, a faixa verde seria 9 e a faixa vermelha seria 8 horas. Outros exemplos que eu coloquei aqui. Se em Belo Horizonte, em Minas Gerais, são 5 horas, que horas vai ser em Vitória? A mesma hora, porque está no mesmo fuso. Isso aqui, pessoal, eu estou desconsiderando o horário de verão, tá? Porque o horário de verão seria um cálculo um pouquinho diferente, né? Agora, nós, por exemplo, estamos no horário de verão, então nós estamos com 1 hora adiantada. Então, se em Manaus são 3 horas, outro exemplo, Manaus está aqui.
Se são 3 horas, que horas são em Brasília? 1 hora a mais. Por quê? Eu andei para leste, aumentando 1 hora a cada fuso. Outro exemplo, se em Rio Branco, Acre, são 7 horas, que horas são em Palmas, capital do Tocantins? 7, 8, 9, certo? E se aqui em Vitória é 1 hora, que horas são em Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, esse arquipélago aqui, está no Oceano Atlântico. É 1 hora a mais, portanto, 2 horas. Bom, lembrando que essa questão de horário, né, de fuso horário diferente, atrapalha em algumas circunstâncias. Por exemplo, a hora que começa as eleições e termina, né, é diferente em alguns estados. No ano de 2014, nós tivemos uma eleição para presidente aqui no Brasil. E lá no Acre, demorou 3 horas, né, para terminar a eleição em relação aqui. Já eram 8 horas da noite, quando lá era 5 horas e terminou a eleição, a votação. Por quê? Porque eram 2 horas de fuso horário a menos, mais 1 hora de horário de verão. Bom, o capítulo 8 do livro didático de vocês fala sobre a Terra, o planeta da vida. E na Terra só existe vida porque existe uma grande quantidade de água. A temperatura ela é a ideal, né? Em torno de 15 graus Celsius, a média da temperatura do nosso planeta, ou seja, não é quente igual Mercúrio, mas não é frio igual outros planetas, ou seja, ele tem a temperatura ideal. Além disso, tem a quantidade de oxigênio ideal para a sobrevivência. Então, esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Bom, e a porção da Terra, do planeta, que acolhe os seres vivos, é chamada de biosfera. Significa a esfera da vida. É nela que acontecem as relações e as interações entre os seres vivos e deles com os diversos ambientes terrestres. E a biosfera, ela é formada por outras esferas que são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. A hidrosfera, por exemplo, é a camada constituída de água, que está nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos e também nas geleiras. Já a litosfera é a camada formada principalmente por solo e rocha, é onde nós pisamos, né? E a atmosfera é a camada formada por gases, que envolve a litosfera e a hidrosfera. Então, a litosfera, né, que é camada de rochas e de solo, está desde as regiões mais altas até o fundo dos oceanos. É ela que sustenta as águas dos oceanos, por exemplo. Bom, nós moramos no Brasil, né? Em um país praticamente quente o ano todo, na maior parte desse território brasileiro. Por que esse país, né, grande parte, é quente o ano todo? Porque a maior parte do nosso planeta, nosso Brasil, perdão, está localizado na zona tropical. Então, está localizado entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. O que isso tem a ver? Significa que os raios solares, eles atingem essa porção, né, da Terra, essa zona, de uma forma perpendicular ou quase perpendicular, ou seja, com muita intensidade, fazendo com que essa região seja a região mais quente do nosso planeta. Já nas zonas temperadas, que pegam um pedacinho aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, de Santa Catarina principalmente, é a zona onde os raios solares atingem de forma um pouco mais inclinada se comparada à zona tropical, ou seja, com menor intensidade, fazendo, portanto, com que essas regiões sejam um pouquinho
mais frias, ou seja, temperaturas mais amenas. Já nas regiões polares, né, ocupando aqui parte do norte da América do Norte, parte do norte da Europa, né, essas regiões são muito frias. Por quê? Os raios solares atingem a superfície de uma forma muito inclinada e com intensidade muito fraquinha. Então, as temperaturas são baixas, né, o ano todo. Bom, e essas zonas térmicas, elas têm a ver com as paisagens naturais da Terra. Como assim? Na zona tropical, nós vamos encontrar florestas tropicais. Olha aqui o mapinha do lado. Onde que está as florestas tropicais? Justamente próximo à linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. Bom, essas florestas tropicais, elas são bastante densas e com uma grande variedade de espécies animais e vegetais, ou seja, uma grande biodiversidade. E o que isso se deve? Se deve às altas temperaturas durante o ano todinho e à elevada umidade atmosférica. Essa região das florestas tropicais é uma região bastante chuvosa, tá? No litoral do Brasil, nós vamos encontrar a Mata Atlântica, né? Que é uma floresta, né? De uma região bastante chuvosa. Aí, no caso, sofre efeito da maritimidade. Já a floresta amazônica, né? Também apresenta temperaturas altas no ano todo e com grande umidade. Essa umidade ela é proveniente de um fenômeno chamado evapotranspiração, tá? Que nós já vimos aí durante as aulas, né? A própria floresta, né, emite umidade através dessa evapotranspiração na atmosfera, formando aí chuvas que nós chamamos de chuvas convectivas. E na zona temperada, né, nós vamos encontrar florestas temperadas. Essa imagem aqui, talvez vocês já tenham visto em uma tela do Windows, né? Que tinha essa tela aí da floresta temperada. Onde nós encontramos a floresta temperada? Nas zonas temperadas, como destacadas nesse mapa aqui do lado, né? Parte dos Estados Unidos, grande parte da Europa, embora, né, tenha sofrido desmatamento, do Japão, parte da Austrália, no sul da África. Bom, e essa floresta temperada, ela tem uma menor biodiversidade do que as florestas tropicais, né? O inverno dela é muito mais rigoroso. E é interessante que nesse caso aqui, que é uma floresta caducifólia, as folhas caem durante o outono e o inverno, né? Então ela se adapta a esse meio, a esse clima. Se essa floresta estivesse, né, numa região bastante chuvosa, como na região tropical, ela não conseguiria, né, existir, porque as suas folhas, quando caíssem, não iam conseguir proteger o solo da imensa chuva que cai na região. Bom, essas florestas temperadas, nós temos outro tipo que são as florestas chamadas florestas coníferas. Não está aqui, mas vocês devem lembrar que é aquela floresta cujas árvores são em forma de cone, né? Muito utilizada nas paisagens de Natal, até a árvore de Natal tem muito essa representação. Bom, e já a tundra é uma paisagem vegetal que se adapta ao clima polar. Só que ela se desenvolve apenas no verão. Por quê? É quando ocorre o derretimento do gelo e da neve que recobre a região na maior parte do ano. Ela é formada por musgos, líquens e outra vegetação rasteira, que se adapta a aquelas temperaturas extremamente baixas. Ela ocorre, né, no extremo norte da Europa, na parte da Sibéria, aqui na Rússia, no norte do Canadá, né, na Groenlândia, que são né, países que estão justamente na zona polar.
Durante o inverno, você não tem a tundra porque é uma paisagem escura e muito fria e congelada. Então, não dá para ela poder se desenvolver. Bom, nesse capítulo, né, que é o 8, nós estudamos também sobre ecossistema. E ecossistema é o quê? É um sistema composto pelos seres vivos, que são chamados seres bióticos, tá? E o local onde eles vivem, que são o meio abiótico, que seria o sol, o solo, o vento. Esses são elementos abióticos. E esses seres bióticos e abióticos, eles interagem entre si formando esse ecossistema, né? E qualquer alteração em um deles provoca alteração nos demais, né, seres daquele sistema, daquele ecossistema. Por exemplo, né, aqui nós temos um coelho, né? Então, esse coelho, ele faz parte de uma cadeia alimentar. Ou seja, se ele for extinto, toda a cadeia também vai sofrer alteração. Sim, vocês viram isso muito em ciência, nas aulas de ciência, lá desde o quarto aninho, né? Então, esses ecossistemas, os elementos interagem entre si, né? Tanto os seres bióticos como os abióticos. Bom, dentre os ecossistemas, nós destacamos o ecossistema do Pantanal, né? Que também é considerado, né, um ecossistema grande ou também pode ser considerado um ecossistema pequeno, né? Também nós vamos ver mais tarde, né, em outros momentos, que também pode ser considerado um bioma. Por quê? Esse ecossistema Pantanal, ele tem duas paisagens muito diferentes em estações diferentes. Como assim? Durante o inverno, né, que é a estação seca, né, que é de abril a setembro mais ou menos, as chuvas lá são raras, né? E formam paisagens como essa aqui, porque o nível da água dos rios, dos lagos, ele baixa muito, né? Formando vários, milhares de pequenos lagos, né? Ou seja, pequenos ecossistemas. Já no verão, né, a estação mais chuvosa, o que acontece? Esses lagos transbordam, né, se juntando e formando um grande ecossistema, né? Essa planície, ela é uma planície inundável, né? Ou seja, durante o verão, ela permanece alagada e durante o inverno formam-se esses lagos aqui que são isolados. Bom, e o Pantanal, voltando aqui, esse ecossistema, né, considerado também um bioma, ele está localizado, né, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também pegando territórios da Bolívia, né, o leste da Bolívia e o norte do Paraguai, né? Nós temos uma rica biodiversidade nesse Pantanal, animais como jacarés, tuiuiu, que é o símbolo ali do Pantanal, a capivara, né? Animais bem diferentes para nós. Nós vamos encontrar também uma variedade de paisagens naturais, como o cerrado, né, a floresta tropical e vegetações que se adaptam em áreas alagadas. Bom, galera, eu encerro agora essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. É.